João capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. Pergunte à pessoa do seu lado: você conhece o Espírito Santo? Diz assim, Jesus falando: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Habita convosco e estará em vós. Outro Consolador. A palavra Consolador aqui, no grego original, é Paracleto. E quando a gente vai buscar a palavra Paracleto, a miúde, profundamente, mais detalhadamente, nós não conseguimos parar de encontrar definições, porque é uma palavra muito profunda, muito extensa. É difícil você definir de uma forma completa esta palavra. Mas eu encontrei algumas definições. Paracleto é aquele que é chamado para estar ao lado. Aquele que ajuda. Um defensor diante de uma corte. Ele é aquele que nós chamamos em socorro. Ele é o dom indescritível comparado ao Filho de Deus. Ele é comparado ao Redentor. Muitas vezes negligenciamos o Paracleto. Muitas vezes negligenciamos a sua presença. Paracleto é sinônimo de advocatus no latim. Quer dizer, aquele que advoga uma causa. Ele está te defendendo em todo ou a todo momento. Uma pessoa chamada para falar por nós. Ele é um porta-voz por nossas causas. Ele é chamado para vir ao nosso auxílio. Esse é o Espírito Santo, para nos ajudar nas enfermidades. Paracleto é o nosso professor, nosso redentor, nosso incentivador. De fato, ele é o nosso consolador. E aí eu te pergunto, você conhece o Espírito Santo? Você de fato conhece o Espírito Santo? Quando o apóstolo Paulo chega lá no capítulo 19, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessa as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Olha que interessante, ele encontra alguns discípulos. Ele não encontra pessoas que não conhecem a Jesus. Já haviam Caíque ali, pessoas que conheciam Jesus. Eles eram discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse-lhe Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor. E a Bíblia continua dizendo que Paulo, pela imposição de mãos, liberou sobre eles o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é o nosso Paracleto. Ele é um ser extremamente inteligente, possuidor de desejos. Ele nos guia e nos entristece. Os russelitas, discípulos de Charles Russell, falam que o Espírito Santo é uma força ativa. E o Espírito Santo está muito mais além. Ele é a terceira pessoa da Trindade, não por ordem de importância, mas por ordem de manifestação e revelação. Mas ele é tão importante quanto o Pai e quanto o Filho. O Espírito Santo procede não do Pai e não do Filho. Ele procede do Pai
e do Filho, é a união. Essa trindade, de fato, é um cordão de 3 dobras. Ele estava já no Éden, ali na formação da criação do mundo. A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E a palavra ali é ruá, uma palavra feminina. É como se o Espírito Santo fosse uma galinha chocando os seus ovos, uma águia cuidando dos seus pintinhos, um pato cuidando ali das suas crias, do seu ninho. Ele estava ali de alguma forma protegendo, gerando, formando a humanidade. Ele pairava sobre as águas, Ruá. De fato, ele é o nosso Ruach Kadosh, aquele vento que sopra, que vem dos 4 cantos e nos enche. Não há limite para ele, não há limite geográfico, ele não tem limite de espaço. Ele é tão grande que ele cabe no seu coração. A Bíblia fala que nós somos chamados de habitação do Espírito Santo. Ele é inteligente, possuidor de desejo, ele nos guia, ele se entristece. A Bíblia fala que Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo e foram punidos por causa de sua mentira. Quer dizer que é possível mentir contra o Espírito Santo. A propósito, você tem falado a verdade ao Espírito Santo? A Bíblia fala que não existe perdão para quem peca contra o Espírito Santo. Ele distribui os dons como quer, do jeito que quer. 1 Coríntios 12. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus fala através dele. Ele estava envolvido na criação do mundo. Ele estava envolvido na formação e na divisão da palavra. Ele estava envolvido na gestação de Jesus Cristo. Quando o anjo aparece a Maria, ela fala: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te revestir, mulher. Quer dizer, ele estava na gestação do Filho de Deus aqui na terra. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Os seus nomes revelam a sua área de atuação. Ele é o Espírito de sabedoria, ele é o Espírito de entendimento, ele é o Espírito de conselho, como a Bíblia descreve. A Bíblia chama ele de bom Espírito, bom Espírito, bom Espírito. É tão bom quando a gente está na presença dele e a gente fala que o Espírito Santo está aqui. Quando você procura sentir a presença dele, a psicologia descobriu uma ferramenta que é muito importante, que quando você respira, é um tempo que você tem para oxigenar o seu cérebro, e você permite que aquele tempo que você está respirando, você permite que as suas emoções não tomem de conta de você e você não seja sequestrado por uma emoção. E a palavra inspirar quer dizer cheio de Deus. Se ele é o nosso ar, se ele é o Ruach Kadosh, se ele é o vento, toda a vida que você respira, ele pode ser, se você assim entender, o ar que você respira. Então, quando você para fazer um exercício de respiração, no lugar de você pensar em Buda, no lugar de você pensar em qualquer outra entidade aí, você encher a tua mente de Deus. A Bíblia fala que devemos meditar na palavra de dia e de noite, encher a tua mente na palavra de Deus, do que fala acerca de Deus, do que fala acerca da intimidade, do que fala acerca da provisão, dos recursos, do socorro de Deus em nossa direção. E no momento que você estiver respirando, meditando, orando, você estiver pensando nas coisas do alto e entendendo que cada respiração sua é o Espírito Santo se movendo dentro de você, você vai começar a ver a sua existência de uma forma totalmente diferente, a manifestação de Deus na tua vida totalmente diferente. Não tenha dúvida. Ele invade os momentos mais absurdos da nossa vida. Quem nunca parou um carro no acostamento, tomado pelo Espírito Santo, e começou a falar em outras línguas?
Mas quem nunca está lavando os pratos aqui, bota um louvor, e de repente, ouvindo aquele louvor, o Espírito Santo invade aquela cozinha, invade aquela casa, te toma no teu quarto, você dobra o joelho e você não quer outra coisa a não ser estar na presença dele. Você dobra o joelho e você não quer outra coisa a não ser chorar e sentir a presença do Espírito Santo. E a cada respiração, a cada movimento, a cada batimento cardíaco, é você se envolvendo com o Senhor naquele momento, naquele lugar, porque Ele quer falar com você. E nós erramos em nossos momentos de oração, porque nós falamos e nós não paramos para dar tempo para o Espírito Santo falar conosco. E muitas vezes Ele não quer ouvir o que você tem para falar, porque Ele quer falar ao teu coração. Ele quer aquietar o teu coração. Ele quer poder tocar em ti e falar: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ele é o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o bom Espírito, o Espírito de adoção que clama: Abba, Pai. A Bíblia fala que Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito do Senhor. Ele muda o ambiente, Ele preenche os espaços. No domínio do Espírito Santo, o homem passa a viver o sobrenatural. Pastor, eu nunca vivi isso que o senhor está falando, eu não conheço o Espírito Santo. É porque você ainda não deixou Ele te dominar. Você ainda é um ser muito racional. Mas pastor, eu tenho que ser racional. Você acha que você que não atinge nem 10% da tua capacidade de pensamento, você acha que vai conseguir entender Deus na sua dimensão e plenitude sem você se jogar? Você não entende nem quem é você mesmo. Você não consegue entender nem quem são os teus filhos, o teu esposo. Já tentou parar para entender a tua esposa? Não tenta, irmão, vive, senão você se separa. Existem símbolos que descrevem o Espírito Santo. Ele é o fogo na Bíblia. Ele é a pomba que veio sobre Jesus quando ele sai das águas, ele está sendo batizado. E a Bíblia fala que os céus se abrem, uma pomba, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e repousa sobre Jesus. E uma voz vem do céu e fala: este é meu filho amado em quem o meu coração se compraz. A Bíblia fala que ele é como óleo. A Bíblia fala que ele é como água. A Bíblia fala que ele é como penhor. Ele é selo. A Bíblia fala que também ele é luz. A Bíblia fala que ele é vento. Aquele que está envolvido conosco. Ele é comparado ao ar que respiramos. Quando amamos uma pessoa, queremos conhecê-la e a fundo, descobrir tudo sobre ela, como tem intimidade. Muitas vezes o entristecemos. Sim, você entristece o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sente. O que você fez essa semana para alegrar o Espírito Santo? O que você fez essa semana que alegrou o Espírito Santo de Deus? As tuas palavras alegram o Espírito Santo? Os teus olhos, o que você vê, o que você assiste na televisão, no teu celular, quando você está no banheiro da tua casa. As pessoas que você fala, o tipo de conversa que você tem. Tem líderes que têm uma conversa de duplo sentido, isso alegra o Espírito Santo. Tem certas piadas que não fazem parte mais da tua vida. Tem certas coisas que você assiste que não faz mais parte. Eu começo a assistir um filme, quando eu vejo quando eu começo alguma cena esquisita de sexo, alguma cena que meus olhos, não é para os meus olhos veem, eu já mudo, eu já tiro do filme. Você, como é que você age? Você continua, é só uma cena, vai passar, aí vem outra, não, é só outra cena, porque você acaba se contaminando com aquilo que você vê, com quem você conversa, o tipo de amizade que você tem, a conversa que você tem no seu trabalho, as brincadeiras. A propósito, você é diferenciado no seu trabalho. As pessoas olham para você e falam: uau, que pessoa cheia do Espírito Santo. Ou, lá vem o crente fofoqueiro, lá vem o crente da Shopee,
Como é que você é visto no seu trabalho? Como é que você é visto na sua casa? Tem mulheres que chegam e falam: pastor, o meu esposo não quer aceitar Jesus, não vem para a igreja. Talvez seja porque o seu testemunho seja o pior que existe dentro de casa. Porque na igreja você canta, você adora, você busca o Senhor, mas chega em casa a tua língua é desse tamanho, minha irmã. Você reclama de tudo, e a culpa sempre é da menopausa, dos hormônios, da menstruação, e você nunca assume a tua responsabilidade de falar: eu preciso mudar. E Deus vai levantar uma geração de mulheres transformadas e tomadas pelo Espírito Santo, que no lugar de reclamar vão profetizar, no lugar de reclamar vão estar declarando mudança na sua casa, porque o ambiente da sua casa é transformado por aquilo que você carrega. E você carrega a presença do Espírito Santo de Deus, do bom Espírito, do doce Espírito, e Ele está aqui. Dê uma salva de palmas a Ele, por Ele. Em seus atributos, Ele se revela como Deus. A Bíblia fala que Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. A Bíblia revela também Ele como eterno, supremo e santo. Sim, Ele é santo. Ele é a própria santidade. Ele é a justiça, Ele é o amor, Ele é a verdade que se move em nós. Uma vez perguntaram: como é que eu sei que um crente é cheio do Espírito Santo? É simples, ele manifesta o amor. Manifestar o amor está muito longe de você ficar defendendo partido político. Eu sou de direita e de esquerda. Você não é de direita, você não é de esquerda. Você é da cruz do Calvário. Bandido bom é bandido salvo. Não é morto. Saiu essa semana as Olimpíadas. Aí saiu uma mesa de LGBTQYZ, UV, zombando com a nossa fé. E aí muitos crentes vão lá e destilar o ódio, falando da obesidade da mulher, ou falando da opção sexual daquelas pessoas e tal. E nós sabemos que muita coisa ali está errada. Na realidade, tudo ali está errado. Há uma ausência paterna, há uma disfunção familiar, há um problema sexual na vida daquelas pessoas. Eu nunca vou tirar isso. Mas quando você vai ali destilar o ódio, você não está manifestando o que o Espírito Santo quer fazer através da tua vida. Nós fomos chamados para manifestar o amor. Em nenhum momento no Evangelho Jesus pediu para você defender Ele. Não tem um versículo Jesus pedindo para me defenda. Eu preciso de defesa. O Espírito Santo não precisa de defesa. O Espírito Santo precisa que você manifeste o fruto do Espírito Santo na tua vida. Porque a pregação do Evangelho vai se dar pelas boas novas, não pela defesa. Eu me encontrei, eu estava com o pastor Elton, a gente se encontrou com uma pessoa que chegou de São Paulo, e ela começou a falar de um livro e tal, e o nome do livro, deixa eu ver se eu lembro, Pentecostalismo Reformado. Uma coisa assim, Pentecostalismo Reformado. E aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor lê esse tipo de livro? Eu falei: não. Ele: por quê? Eu falei: porque não me agrega em nada. Eu vou ler um livro desse, eu vou ensinar o que para as ovelhas? Não, mas eu gosto de ler porque olha só, eu gosto de ler porque quando eu entro em debate teológico, eu tenho argumento. Irmão, você foi chamado para debater, que eu fui chamado para pregar. Você não foi chamado para sentar nas mesas e ficar debatendo. Você não foi chamado para estar defendendo a sua fé. Você foi chamado para pregar sobre a tua fé. As pessoas não vão querer. Eu não consigo ver em um debate, quando a gente vê na internet, dois caras debatendo e no final o cara fala assim: tá aí, eu gostei, eu vou aceitar esse Jesus. Não tem isso. No debate todo mundo perde. Não tem quem ganha, todo mundo perde.
Quando é que ganha? Quando você manifesta a vida de Cristo na tua vida. Quando você decide andar pelo Espírito Santo, as pessoas vão olhar e falar assim: eu quero ter o meu casamento igual dele. Eu quero ser um homem como ele. Eu quero ser um jovem como esse daqui. Eu quero ser uma mulher como aquela mulher. Eu quero, se eu for para ser um cristão, eu quero ser um cristão como aquele pessoal da comunidade cristã do Ará ali, que tem uma bola vermelha, parece um sushi, uma casa de sushi, pronto, é lá mesmo. Eu quero ser aquele povo. Porque o povo sai de lá, eles não falam de ninguém, eles não reclamam, parece que eles são cheios de alguma coisa, e no fundo, você é cheio do Espírito Santo. Você não vai entrar em debates bobos, em confusão boba, em contenda boba, não vai falar de ninguém, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele abre a boca para glorificar e exaltar o Senhor, para pregar o Evangelho. Quando houver necessidade de falar, ele abençoa e não amaldiçoa, ele muda o seu ambiente para o bem e não para o mal, porque o que você carrega maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Meu Deus, tem alguém aqui esta noite? Eu sou cardíaco, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu estou me esgoelando aqui. Meu Deus. Sai dessas confusões, desses inferninhos que tem nas redes sociais. Você não tem que defender. Como é que Jesus olha para aquela mesa da Santa Ceia? Daquela turma LGBTQYZ. Como é que Jesus olha para aquele povo? Com amor. Quando você olhar uma foto daquela, profetiza. Declara a salvação. Senhor, eles estão ensaiando. Eles estavam ensaiando para sentar na mesa do Cordeiro. Ponto. O que é que precisa? Que alguém vá lá e pregue o Evangelho. Hoje o Evangelho está tão deturpado que a pessoa, um ator, um cantor se afasta. Aí no lugar da gente encher eles de palavra de amor, a gente enche de palavra de ódio. Não dá, irmão. Pastor, eu fiz isso, então se arrependa. Que com certeza alegrar o Espírito Santo não alegra, não. Quando você estiver digitando, pergunte: isso daqui honra o Espírito de Deus que está dentro de mim? Todo cristão deveria ser batizado pelo Espírito Santo. Todos que são nascidos de Deus têm o Espírito de Deus em seu coração. No Antigo Testamento temos o Espírito Santo de Deus manifestado dentro do tabernáculo. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Lá em 1 Coríntios 6,19 fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês não são de vocês mesmos, porque Ele habita em você. Você tem um Deus que vive dentro de você. Você entende a dimensão disso? Eu tenho um Deus que habita em mim. Isso é muito forte. Você não precisa muitas vezes daquele Rivotril, daquele problema, daquele remédio de tarja preta, de outras tarjas aí. Você não precisa muitas vezes. Por quê? Porque a depressão só tem lugar no teu coração. Porque você tirou, você extinguiu, você deixou o Espírito Santo de lado. A síndrome do pânico, a ansiedade, o medo, tudo aquilo só invade o teu coração se você não se encher de Deus. Mas quando você começa a colocar Deus como centro da tua vida, esses sentimentos que tentam te dominar, o medo, a raiva, a amargura, é a hemorragia da alma, é o coração que sangra, não tem espaço, porque o Espírito Santo, ele está curando todas as coisas de Deus, todas as coisas no teu coração. O que é aquela canção que foi cantada aqui? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Ele está operando. Ele está te enchendo. Não é para ter mais lugar para mágoa, para rancor, para ódio. Mas ainda tem, pastor, então se encha.
para se esvaziar, se esvazie para se encher. Se permita ser curado, vai doer. Se permita ser transformado, ainda que seja difícil, é um processo, não é da noite para o dia, mas dia após dia eu preciso me aprofundar em Deus, conhecer mais a Deus, orar mais, ler mais a palavra e viver uma transformação na minha vida. O Senhor vai trazer uma transformação em você e através de você. A tua casa nos próximos dias, até dezembro, a tua casa sofrerá uma transformação de uma forma tremenda. Receba essa palavra profética na tua vida. Deus vai manifestar o sobrenatural nos próximos dias e na próxima semana. Diga: recebo. Em Pentecostes, a igreja estava reunida e foi invadida pelo Espírito Santo. Eles falavam em outras línguas, declaravam maravilhas de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. A igreja foi ungida pelo Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus entra na sinagoga, lá na cidade de Nazaré. Ele entra na sinagoga e eles deram para ele um texto para ele ler. E está aqui em Lucas capítulo 4. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E Jesus, abrindo, achou um lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Se o Espírito Santo teve que dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, por que você ignora o Espírito Santo? Ele nasceu de uma mulher, porém foi concebido pelo Espírito Santo. Ele era o protagonista da reencarnação do Verbo que estava na criação. Lá em Joel, fala assim, a promessa de Joel, que nos últimos dias veremos a manifestação do Espírito Santo. Aconteceu que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Deus dará visões a vocês do futuro. Deus vai levantar vocês como empresários. Deus vai levantar vocês como doutores. Deus vai levantar vocês como profissionais. Deus dará visões de prosperidade. Existem ideias de empresa que ainda não surgiu neste mundo, que vai nascer dentro de você. Existem projetos que não surgiu nesse mundo, que o Senhor vai te dar uma visão e você vai ser portador dessa visão. Poesias que não foram escritas ainda, livros que não foram escritos ainda, canções que não foram cantadas, serão nos nossos jovens. E porque nós sonhamos, porque nós pegamos tudo aquilo que vivemos, porque nós mais velhos sonhamos, porque pegamos tudo aquilo que vivemos e transformamos em experiência para poder ministrar a essa juventude. Nós estamos preparando o caminho para uma geração que está vindo após a nós. São os nossos filhos, nossos netos, e nós só vamos gerar uma transformação no mundo, nas pessoas que vão vir após a nossa vida, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele fala: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso começou em Pentecostes e nós estamos vivendo isso até hoje. Os próximos anos, Deus quer fazer um avivamento e Ele quer usar você. Talvez você entrou aqui essa noite falando: mas eu estou cansado. Talvez você esses dias desistiu do chamado. Talvez você esteja já há alguns anos encostados, visitando uma igreja, visitando outra, procurando uma comunidade, procurando outra. Eu fiz isso em um hiato da minha vida, em uma fase da minha vida, e eu posso falar: eu tentei e não deu certo. Porque tem um momento que nós somos encurralados pelo Espírito Santo. E Ele fala: eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Existe um pacto que você fez com o Senhor lá atrás. Isso aqui não está no sermão, meu irmão. Eu escrevo todo o meu sermão. E não está aqui. Eu estou falando porque tem alguém aqui precisando ouvir. Existe um pacto que você fez com o Senhor lá atrás, com o Espírito Santo. Talvez foi naquele dia que Ele te batizou. Aquela experiência que você teve.
E por causa de alguma coisa que aconteceu na tua vida, algum trauma, você se bloqueou. E você está usando isso como desculpa para poder não avançar e não se envolver. E eu preciso lhe falar, o Senhor esta noite, Ele quer invadir o teu coração. Ele quer te encher, te trazer uma nova realidade, viver uma nova experiência. Ele quer começar algo novo. Você não vai conseguir mudar o teu passado. O teu passado vai ser de alguma forma o teu torturador, mas você pode recomeçar, pegar tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você presenciou, todos os traumas que você tem, abraçar os seus traumas e dizer: eu preciso aprender com esse meu trauma, com essa minha dificuldade, porque o Espírito Santo tem algo novo na minha vida para os próximos anos. Olha para as pessoas que chegaram aqui há um ano atrás, o que Deus está fazendo. Senta com o Salles, com a Geise, e pergunta como Deus mudou a vida deles em um ano. Senta para cada pessoa que está aqui há um ano e meio, para você ver como Deus tem transformado, abençoado, prosperado e feito de alguma forma a salvação na casa dessa pessoa. E eu preciso lhe falar, os próximos meses nós vamos ver a ação do Espírito Santo dentro dos GRs, dentro dos encontros com Deus, dentro dos nossos cultos, dentro das nossas imersões, porque nós vamos dar cada vez mais liberdade a Ele. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Tu tem liberdade no nosso meio. Se você crê, glorifica o Senhor esta noite. Abra a tua boca e diga: eu te amo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo na minha vida. Ele estava na expiação, na regeneração, na iluminação e na revelação da palavra. Assim como ele esteve envolvido na criação, ele estava envolvido no retorno de Cristo. Lá em Atos 22:17 fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Até na volta de Cristo ele está envolvido. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. A palavra Maranata a gente entende como? Alguém sabe o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Eu fui ontem pesquisar sobre a palavra Maranata um pouco mais profundo. A palavra Maranata é uma palavra composta, Maran, que quer dizer nosso Senhor Messias, e ata, né? Que é o Senhor está aqui, que quer dizer Maranata de uma forma mais completa, quer dizer o Messias veio, ele está aqui e retornará. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É o significado da palavra Maranata. Ele veio, ele está aqui e ele virá novamente. Então toda vida que você fala Maranata, ele veio, ele está aqui e ele retornará. Isso é muito forte, irmãos, porque isso mostra a grandeza desse Espírito que se move dentro de nós. Ele é mais real para mim do que para vocês. Paulo se movia pelo Espírito Santo. Atos não deveria ser chamada de Atos dos Apóstolos. O nome correto deveria ser Atos do Espírito Santo. Ele é o personagem central. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós deveríamos ter o 5º evangelho, o evangelho do Espírito Santo, que é o livro de Atos. Ele é citado, Kaique, 55 vezes em Atos dos Apóstolos. Ele foi derramado em Atos capítulo 2. Em Atos, ele impede Paulo de fazer uma viagem. Paulo e seu companheiro de viajar, e ele orienta: passa a Macedônia. Pedro e João, quando chega na Porta Formosa e tinha um coxo lá precisando ser curado, a Bíblia fala que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Ali era uma extensão de Pentecostes, um movimento que começou através de 120 pessoas, foi se movendo por todo o livro de Atos. Nos critérios de escolha dos diáconos, havia um critério que falava: o diácono, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, quando foi apedrejado, ele estava cheio do Espírito Santo, Luiz. Quando ele estava diante do Sinédrio, que estava apedrejando ele fala assim: olha,
vocês resistiram ao Espírito. E ele, cheio do Espírito Santo, ele estava sendo apedrejado, ele fala: eu vejo os céus abertos, o Senhor sentado no seu trono e Jesus em pé à sua direita. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ser perseguida, e no lugar dela retribuir, ela consegue glorificar o Pai e perdoar. Somente cheio do Espírito Santo você consegue perdoar aqueles que estão te jogando pedra. Não tem outra forma. A Bíblia fala que o Espírito Santo impele Filipe a se aproximar do etíope. Só que Filipe estava fazendo um avivamento lá em Samaria pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo leva Filipe para poder pregar o etíope que voltava de Jerusalém. Ele avisa Pedro. O Espírito avisa Pedro que tinha 3 homens na sua porta para levá-lo na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo já tinha avisado Cornélio que Pedro iria lá. Quando ele chega lá, acontece um grande avivamento na casa de Cornélio. Pelo Espírito Santo de Deus, em Antioquia, o Espírito Santo desperta a comunidade e manda separar Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. Atos deveria ser chamado o Evangelho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra onde quer. Ele pode ser uma rajada, como aconteceu em Atos capítulo 2, ou como aconteceu no Monte Sião. Mas também ele pode ser uma brisa suave, como aconteceu com Elias, depois que ele sai da caverna. Santo Agostinho, ele fala: tenho medo que o Espírito Santo passe por mim e eu não perceba. A propósito, o Espírito Santo passou por você hoje e você não percebeu? Porque nós corremos, nós nos agitamos aonde os anjos não conseguem, não têm coragem de ficar na ponta dos pés. Nós ficamos tão agitados com as coisas do dia a dia que o Espírito Santo, ele vem e a gente não percebe, porque nós estamos cauterizados pelo pecado. Isso é o que nos afasta de Deus. Você está próximo de Deus ou está distante de Deus? Como é que está a tua intimidade com o Espírito Santo? Faz quanto tempo que você, para quem acredita, faz quanto tempo que você não ora em línguas? Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Acreditamos que tudo é possível. Eu entendo que através da palavra, que o Pentecostes não foi somente para aquele dia. Não podemos subestimar a obra do Espírito Santo. Alguns falam que devemos voltar ao Evangelho. Temos que voltar ao Evangelho. E eles fazem referência ao século XVI, Calvino e Lutero. Mas para voltarmos ao Evangelho, temos que voltar ao século I. Ao cenáculo de uma casa, onde a Bíblia fala que estava reunida cerca de 120 pessoas. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E todos foram cheios com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja genuína, uma igreja bíblica, é uma igreja pautada em Atos 2. Não tem outra forma. Não existe, você pode buscar qualquer referência de qualquer gente que se preze, que estuda a palavra, mas a igreja, ela começa em Atos capítulo 2. E ali é a nossa base, é a presença do Espírito Santo. Paulo em Romanos, já estou caminhando para o final, gente. Paulo em Romanos capítulo 15 fala assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para tornar os gentios obedientes por palavras, obras, pelo poder de sinais e maravilhas e prodígios, se não fosse pelo poder do Espírito de Deus. Paulo, ele fala que ele ensinava, levou o povo à obediência da palavra, mas ele vivia sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Meus amigos, cadê o poder e o prodígio? Cadê os milagres e as maravilhas que nós não encontramos mais? A igreja Bethel Church, do pastor Bill Johnson, ele começou a pregar sobre o Espírito Santo, e ele desafiou a igreja a impor as mãos e orar por onde passar, ver um pedinte, alguém está
estado de mendicância, alguém doente, alguém da família, um vizinho, alguém que está prestes a um divórcio, vá lá e ore. Faz quanto tempo que você não ora e não abençoa a vida de outra pessoa? O apóstolo Paulo fala, já recebeste o Espírito Santo? Ele fala, Timóteo, desperta o dom de Deus em você pela imposição das minhas mãos. Faz quanto tempo que nós não impomos as nossas mãos em alguém que precisa, alguém que pede a nossa ajuda? Você fala, olha, eu tenho aqui R$2, eu tenho aqui R$5, mas deixa eu orar por você antes. Senhor, em nome de Jesus, você já orou por alguém que pediu ajuda? Você já orou por alguém doente que chega perto de você? Faz quanto tempo que você não abençoa a vida de alguém? Aí lá na Bethel Church, lá nos Estados Unidos, do pastor Bill Johnson, eles começaram a orar pela vizinhança. Eles tornaram isso um estilo de vida, orar e abençoar na sua casa, na casa dos vizinhos, nos GRs. Eles criaram esse hábito. Sabe o que foi que começou a acontecer? Começou a ter milagres em volta da igreja. Os milagres começaram a acontecer. Sabe por que os milagres não acontecem na tua vida? Porque você não dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Você silencia, você se cala, enquanto você tem que profetizar e declarar. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo ossos. Profetiza. Abra a tua boca e profetiza. O profeta, diante dos ossos secos, ele tinha que profetizar. Você precisa voltar a abrir a tua boca e viver o evangelho como o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Você perdeu o primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e a declarar. Sabe, declarar mudança sobre os nossos filhos. Meu filho não quer nada com o Espírito Santo, comece a orar por ele. A minha esposa está no trabalho, comece a orar por ela. A meu esposo, eu vou me divorciar, não se divorcia não. O teu casamento está acabando porque você não ora. Mas pastor, eu oro. Talvez você ore e não silencia para ouvir a voz de Deus, porque às vezes você ora tanto na razão, achando que você está certo, que às vezes o errado está você. O Espírito Santo é atraído por aquele que o recebe. Se permita receber o Espírito Santo. Nossa jornada é por Ele e para Ele. Precisamos ter fome e sede. Lá em Salmo 42 fala: como a corça suspira pela corrente de águas, assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e comparecerei diante de Deus em sua comunhão, o Espírito Santo. Em sua comunhão com o Espírito Santo, muitos se tornaram heróis da fé. Davi se tornou um matador de gigante, levantou o maior exército da face da terra. José, um sonhador, se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Gideão, um que estava malhando trigo no lagar, se tornou o Jerubaal, aquele que contende com Baal. Na intimidade com o Espírito Santo nós somos curados, vencemos nossas batalhas mais pessoais. Na presença dele nós somos transformados, nossos sonhos são despertados, nossas paixões são ativadas. Sim, você precisa ativar suas paixões. Sua presença nos liberta, nos libertando de nós mesmos, trazendo à existência a nossa verdadeira identidade. Descansar nele e fazer uma caminhada, descansar nele é fazer uma caminhada de lazer, é você deixar o Senhor ir na tua frente, tomando as tuas batalhas e as tuas lutas. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são aqueles que permanecem em pé, não se prostram diante da ansiedade, do medo. Existe um propósito para tudo que você está vivendo. Nós estamos vivendo uma virada de ciclo, nós estamos iniciando um novo semestre, e aquilo que não aconteceu no primeiro semestre vai acontecer nesse segundo semestre. Se prepara, porque Deus vai fazer grandes coisas até dezembro desse ano. Guarda essa data. Existe um propósito para a sua dor. O Senhor está te levando a uma nova fase, ao rompimento de ciclos. Nós precisamos nos agarrar a Ele e desejar sua presença como se fosse a última coisa. A Bíblia fala que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Tanta gente fraca por não cultivar uma experiência com o Espírito Santo. A sua experiência não deve estar alicerçada em teólogos, ou conceitos de livros, ou conceitos humanistas, mas é na presença dele que a tua vida é transformada. Eu já vi jovens em consagração de jovens, que a gente orava de 8 da manhã até meio-dia. E a reunião começou com 20, 30 pessoas, de repente era 40, 50, de repente era 100 jovens, de joelho, falando de línguas, orando. E hoje uma boa parte desses jovens de 25 anos atrás, são tudo pastores. Aquilo que você faz hoje aponta para um futuro. A experiência que você tem hoje está te apontando, vai te lançar para um futuro. E existe um futuro que precisamos chamar à existência. Algo grandioso que vai acontecer na sua geração. O que você faz hoje, a intimidade que você tem hoje com o Espírito Santo, te move a um lugar de honra e prosperidade. Você precisa desejar ardentemente ser usado pelo Espírito Santo. É dele que precisamos. Conhecemos uma pessoa cheia da presença pelo seu testemunho, por sua palavra, por seu comportamento, pelo ambiente que ele gera, pelos os lugares que ele anda. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Cristo, ele fala que os seus discípulos serão conhecidos pelo amor. Não adianta você falar em línguas, ou você ser movido nesses movimentos espirituais, se você não manifesta o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é mais do que essas movimentações. O Espírito Santo é o Deus se movendo aqui na terra. Ele quer se mover através das suas pernas, ele quer tocar nas pessoas através com as suas mãos, ele quer olhar através dos seus olhos, ele quer falar através da sua boca. Ele quer mudar todo o seu ambiente. Vamos ficar em pé.